Olá, boa noite. Sou Priscila Fiorelli, sou médica geriatra e hoje a gente vai falar um pouquinho com o Alberto. A gente estava aí tentando fazer ação. Vamos ver o que está acontecendo. Olá, eu acho que ele está do outro lado da câmera. Estou tentando ainda conseguir. Ah, agora sim. Oi, Alberto. Tá me ouvindo bem? Deixa eu Tá ver. vendo bem? Tô agora. A minha imagem não tá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom, eu vou ficar do jeito que tá mesmo. Tá diferente hoje de tudo. Entrou um outro diretório aqui na frente. Tentei tirar ele, ele não sai. Eu não tô me vendo bem. Eu tô me vendo. Eu tô vendo que o cabelo tá bom, tá penteado e só. Ah, imagina, tá perfeito. Olá. Então, Eu tô, eu tô conseguindo ver bem aqui, né? Se alguém não estiver conseguindo ver bem, coloca aí no chat pra gente saber se precisa aí ajustar alguma coisa. Mas eu acho que eu tô ouvindo bem e tô vendo bem. eu também tô me sentindo à vontade para começar. E a gente tem talvez uns 5 minutinhos, né? Para a gente ir já conversando, né, Priscila, Sim, sim, vamos. do nosso encontro em 2016, né? Um ano bastante interessante, né? O ano de 2016 foi um ano que posso dizer tem muita influência na minha vida recente, Uhum. porque foi o ano do nosso curso, né? Nós trabalhamos juntos no mesmo curso, né? Nós fizemos o mesmo curso de medicina integrativa. Turma 4, uma turma fabulosa. Aliás, Nossa, maravilhoso. como essa Eu live, sinto muito saudade. essa live fica gravada, vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada e depois posso compartilhar. Então, para quem está chegando aí, né? Então, acho que vamos começar. Para quem conhece, eu sou doutora Priscila Fiorelli, eu sou médica geriatra integrativa. Eu fiz a pós-graduação de medicina integrativa com o doutor Alberto, né? Então, foi lá que a gente se conheceu. E eu conversei com ele para a gente ter esse bate-papo hoje, porque eu acho que eu gosto muito assim da sua história e de tudo que você traz como pessoa, como profissional, né? Eu acho que você acaba inspirando muito, né? A gente sabe que você tem aí uma trajetória de profissional que às vezes pode ser um pouco assim diferente, né? Começou como cirurgião e agora trabalhando com culinária. Então eu queria começar com você se apresentando um pouquinho, né? Para quem não conhece e falando um pouquinho como é que foi essa trajetória aí da profissional até chegar a ser um médico aí com abordagem integrativa. Eu só quero, como eu havia te perguntado se ia ficar gravada a live, eu tô aproveitar para mandar um grande abraço, um grande beijo em todos os colegas da turma 4, saudades de todo mundo, a gente podia ter uma reunião aí, até live, né, uma reunião virtual talvez, né, com toda essa onda que a gente tem agora virtual, para matar saudades e perguntar como é que está todo mundo indo. É, agradecer ao doutor Paulo de Tarso, né, porque depois da gente fazer o curso, né, Priscila, a gente também teve a oportunidade de ser integrado de alguma forma, estamos participando da formação de muitas outras pessoas, e agradecer a Denise, né, o Fábio, toda a turma, né, todo mundo, é muita gente, né, muita gente que colaborou com a nossa formação, e eu me sinto bastante feliz de estar auxiliando na formação também de tantos novos médicos. Então, são muitas turmas que vieram e eu sempre levo a minha aula para a turma. Então, só antes de começar, né, já é uma prévia, né? Eu acho assim, eu não quero fazer uma lista para agradecer todo mundo daí do Instituto Israelita, mas de uma forma
ampla. Eu agradeço a todos que participaram dessa formação tão importante. Eu digo por quê. Aí, antes de continuar também, quero dizer, medicina integrativa. No dia que eu vi essa palavra pela primeira vez, eu estava escrevendo o livro Lugar de Médico é na Cozinha. Isso foi 2004. Eu lembro que eu entrei, estava estudando, eu estudava às 5 da manhã para escrever o livro, porque às 8 eu tinha que começar a dar aula. Então eu chegava às 5h30 na sala de professores da universidade no Rio de Janeiro e ficava ali fora do horário, né? Obviamente, estudando. Aí um dia eu entrei e estava lá. Andrew Weil, Universidade do Arizona, Medicina Integrativa. Então lá naqueles idos, eu olhei aquilo ali, comecei a ler. Na primeira coisa que aparecia eram plantas, eram árvores. Era um caule de uma árvore, aquela cara dele com aquela barbona dele. E eu falei, o que que é isso, né? Já aparece uma árvore, já aparece a luz do sol, já aparece o céu. Eu fiquei logo ali dizendo, alguma coisa diferente está aí, né? Porque o próprio visual que aparecia já era diferente daquele visual, aquele branco chapado da medicina, né? Aquela coisa daquelas paredes brancas e aquele ambiente todo hospitalar, com aquela luz fria, com tudo aquilo. E eu olhei, vou estudar, comecei a entrar, né? Eu leio bem inglês. Quando acabei aquele dia, eu já saí da faculdade à tarde que eu saía, eu já saí exultante, assim, e já procurando saber tudo sobre medicina integrativa. Tanto que no livro Lugar de Médico na Cozinha, que é de 2004, eu já escrevo ali um texto muito detalhado sobre medicina integrativa, e uma das coisas que eu mais gostei, Priscila, logo que eu descobri o nome medicina integrativa, foi que nos princípios da medicina integrativa, o profissional de saúde é o modelo de saúde para o paciente. Ou seja, o profissional de saúde é o exemplo de saúde para o paciente. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quantos cardiologistas eu vi fumando, quantos endocrinologistas eu vi fora do peso, quantos ortopedistas eu vi, enfim, quanta gente que eu vi que não era exatamente o exemplo oposto daquilo que eles estavam até atendendo. Isso talvez fale um pouco desse conflito que nós vivemos na medicina de hoje, e toda essa coerência me atraiu muito. Naquela época, a primeira coisa que já juntei na minha cabeça, eu estava escrevendo Lugar de Médico na Cozinha, e eu me perguntei, no mesmo dia, será que cozinha é medicina integrativa? E na mesma hora veio a resposta, como se um anjo tivesse dito, é claro que é, seu bobão, claro! Você já era integrativo, né? Você já vinha, só ver o nome, né? Não, e eu estava estudando o termo chamado, em inglês chama de hard technology. Você tem a high technology, que é a alta tecnologia, e você tem a hard technology. Vou até escrever aqui no comentário, R-A-H-R-D-H, hard. Hard technology. Technology. Então você pensa hard technology, você fala tecnologia dura, o que é isso? Concreto? É tecnologia de metais? Não. Tecnologia quer dizer técnicas simples, técnicas acessíveis a todos os níveis de renda e a todos os níveis intelectuais. Hard technology, tecnologia dura. E que tem grandes impactos na área de conhecimento onde eles sejam aplicados. Então, hard technology serve para saneamento básico, quando você ensina uma população a fazer uma fossa de bananeira, por exemplo, ou seja, uma fossa que resolva aquele problema sanitário de uma comunidade pequena, ou quando você ensina uma pessoa a fazer uma automassagem, né? Você está ajudando ela a não ter aquela mialgia e necessitar de tanto medicamento para aquilo. E aí eu fui entrando nos conceitos, apareceu o autocuidado, e eu comecei a ficar com a minha cabeça desse tamanho. Então, daí, hoje, acho que eu já estou respondendo a tua pergunta, né? Sim, não, e o mais... aqui é um bate-papo, não tem regra, não. Não, mas eu gosto de ser, porque quem está assistindo gosta de dizer, poxa, ela fez uma pergunta e está respondendo outra coisa. Eu assisto muito dos outros, né? E falo, pô, o cara viajou na maionese, né? Não, eu estou tentando não viajar na maionese. Então,
esse conceito da cozinha, quando eu imaginei cozinha, liquidificador, faca, moedor, triturador, panela de pedra ou sei lá o que for, sol, a energia do sol para assar o seu pão, né? Aí quando entrou isso, negócio da energia do sol para assar teu pão, aí me remete ao pão essênio. Eu falei, que pão essênio? Aí é o pão de Jesus. Eu falei, não é possível. Até com Jesus esse negócio tá relacionado? Aí eu fui lá procurar Jesus, né? Eu achei um livro, comecei a procurar os livros sobre o Jesus. Aí tava lá Jesus, ele chegava uma semana, ele chegava numa comunidade onde estava todo mundo doente, os doentes vinham atrás dele, porque vinham atrás dele não porque ele era Jesus. Os doentes vinham atrás dele porque ele era um essênio, ele era um terapeuta do deserto. Aí ele chegava lá em uma semana, olha isso, Priscila, ele ensinava essas pessoas a respirar, ele ensinava essas pessoas a beber água mais adequadamente, se hidratar, ensinava essas pessoas a tomarem luz do sol, ele ensinava essas pessoas a entrarem em contato com a natureza e quando pudessem, botassem as mãos em árvores para sentir e acompanhar todo essa frequência do planeta Terra, andar descalços, ensinava as pessoas a terem contato com mais alegria e a darem risada, esse ensinamento de estar feliz e estar pleno. Ensinava a meditar, porque chegava à noite, todo mundo entrava em meditação, e eles diziam, meu Deus, quem é esse homem, né? Ele ensina tudo isso. E com isso tudo ele ia ensinando o autocuidado para as pessoas. E é tão forte isso não é uma metáfora, isso é história. Eu tô falando de leituras antropológicas. Quando ele voltava, ele encontrava naquela mesma comunidade que ele andou 6 meses antes, ele voltava. E aí vinham esses que haviam sido feito o tratamento de uma semana com ele. Essas orientações que ele dava. Aí quando dizia um, mestre, eu me curei, mestre, o senhor me curou, o senhor me curou. E o mestre dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Olha que clareza que já temos um documento histórico de terapia integrativa aplicada. Eu estou falando, são relatos antropológicos, são os manuscritos do Mar Morto, isso é antropologia, isso é dado científico, isso não é especulação. Então, muita gente prefere acreditar que as curas eram miraculosas, eram no estilo assim, eu fiz um... E também, não vamos lembrar do nosso querido David, né, o nosso mestre do reiki, que foi da nossa turma também, né? É claro que a hora que ele botava aquela mãozona dele na cabeça de alguém, a pessoa sacolejava todinha com aquele reiki poderoso, e claro que havia aí alguma coisa. Mas a principal forma de cura do mestre era com autocuidado. Era ensinar, era educação em saúde. Né? Isso aí que você está falando é a simplicidade, voltar às origens, né? Eu acho que é legal você falar isso da história, porque nós somos seres que precisam de todos esses elementos, né? Então eu acho incrível que você fala isso. Lógico, e aí que entra o detalhe. Aí quando você entra Aí tem um outro livro que não é tão antropológico assim. É um livro que ele é um achado na Biblioteca do Vaticano. Então as pessoas ainda criticam, pode ter alguma especulação, mas você vê que quase metade da pregação dele, nesse trabalho de cura de uma semana, quase metade, acredite, era comida. Era comida. Ele dizia, não comam tal coisa, não comam tal coisa, e não coma carne. A carne era, sim, aquela coisa que ele dizia com total clareza. Bom, vamos mudar agora, vamos entrar no túnel do tempo, né? E voltamos para o tempo atual. Brasil, 2020, maior produtor de carne do mundo, o país que mais devasta floresta no planeta, que queima florestas para gado. Ao mesmo tempo vem de um instituto americano, acredito eu tenho que depois ver a referência exata, vem um estudo sobre a TMAO, TMAO. Deixa eu voltar, agora eu vou ter que citar ele de novo, citar o mestre de novo. Ele diz assim, por isso não comais carne, pois a carne que comes entranha nas suas vísceras, é um alimento morto que também vai te matar. Pá!
Eu li aquilo em 2004 também, foi um ano também muito importante na minha vida. Eu li tudo isso e dizia, uai, o que será? Voltamos para o século 21, 2020, o artigo diz, TMAO, que substância é essa? É uma substância formada nas bactérias intestinais, as bactérias intestinais de quem come carne vermelha, quem ingere carnitina, é a L-carnitina, é um aminoácido, ou uma proteína, ou um peptídeo da carne vermelha. Não tem na carne branca, curioso, não tem no peixe, tem na carne vermelha. Então ele é metabolizado pelas bactérias intestinais. Ao ser metabolizado pelas bactérias intestinais, essa carnitina se transforma em TMO e depois em TMAO. Essa substância no plasma, eu gosto de fazer muitas essas analogias, né? Eu uso a tela, vamos dizer. Imagina que a gente está aqui em São Paulo, tem um avião passando em cima de São Paulo na direção de Porto Alegre. Ele está vindo do norte e está indo para Porto Alegre. Esse é o colesterol no plasma. O nosso colesterol até pode estar um pouco alto, mas ele vai andar no teu plasma igual a um avião indo na direção de Porto Alegre. Bom, o que faria um avião descer e pousar em Guarulhos, né? A gente está falando aqui de São Paulo. O que faria um avião descer e pousar? Que ordem que ele tem que ter para descer e pousar? Bom, a torre que está aqui embaixo vai dizer, olha, o teu avião precisa pousar. Mandou a ordem para o piloto não pode desobedecer, ele vai lá e pousa. Curiosamente, a Temal, né, esse produto metabólico da carnitina, a Temal é quem faz a ordem para o colesterol pousar na parede do vaso. Aí vamos voltar para dois milênios atrás, o homem dizendo, pois a carne que comes entrará na sua carne. Olha aí, tá vendo? Alguém está dizendo que a legenda está me cobrindo. É isso que eu estou falando. Eu tentei me livrar. Eu também quero saber o que é a legenda. São os comentários? Talvez. Acho que é você que precisa... É isso aí. Então é você. Eu estava tentando desativar aqui. Olha aí. O Lauro me salvou, Lauro. Obrigado, hein? Então acho que era o título, né? Eu tirei aqui. Tá bom. Eu não sei. Eu estou tentando aí. Vamos ver. Ah, tá bom. Então, deu certo. vamos Obrigada. Estou aqui no túnel do tempo o tempo todo e a gente volta para o dizer dele, né? Portanto, comais apenas o alimento vivo, pois o alimento vivo vai te dar vida de novo. Pronto. O alimento morto vai te matar. Está lendo Cirurgia Verde, olha aí. Ó. E o alimento vivo te revitaliza. Pronto. Ele está dizendo isso com palavras claras lá, nessa leitura que veio do Vaticano, né? De uma tradução. Aliás, a pessoa que pegou esses manuscritos e traduziu, ele foi excomungado do Vaticano, porque não podia ter traduzido esses manuscritos. E a coisa vai longe, que tem muita história nessa... Tem muito, tem muito angu nesse, né? Muito angu, eu não sei como é que é o nome do... Eu acho que é legal que você está trazendo que nós não estamos sozinhos, a gente tem que pensar em tudo que é vivo, dentro da gente e ao redor da gente, né? Então, você falou das bactérias, né? A gente tem que fazer uma amizade aí com as nossas bactérias, né? Que elas fazem parte da gente, né? Aí que eu tentando juntar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu quero tentar não ser, tentar fazer um agrupamento de ideias aqui. Então eu estava falando, lembra que eu falei de hard technology, como a história da tecnologia dura me deixou muito impressionado. Tudo nesse ano, tudo em 2002, 2004, eu fui pegando esses conceitos e como é que foi isso, né? Aí que me veio na cabeça, a cozinha é tecnologia dura. Aí fui para o Mestre Jesus. Jesus era um pregador de tecnologia dura. Ele te dizia, vai fazer isso, faz aquilo, deixe de fazer isso. E tem um outro muito antes dele, aí a gente volta para a Grécia. Né? Há 400 anos antes de Jesus, na Grécia, o mestre, o rei, o grande médico Hipócrates, o grande, ele já preconizava a medicina integrativa, ele já preconizava a mudança alimentar, e ele dizia, seus intestinos,
a sua saúde é a saúde dos seus intestinos. Ele começava dizendo, aí a gente volta para 2020. Então chega, você pede hoje, inclusive, tem um microbioma intestinal, é um dos exames que eu peço no meu consultório. Olha, microbioma intestinal. A pessoa vem com o DNA das bactérias que estão ocupando o intestino dela nesse momento da vida. Eu chamo de exame de fezes chique, porque o exame de fezes normal custa R$10, 15. E o microbioma intestinal, que é o genoma das bactérias intestinais, custa 2.000 e tanto, né? Então é caro porque, imagina, é uma análise genômica de tudo que a bactéria que tem no tubo digestivo. Olha aí, olha, acabei de ver aqui, né? Conceição, dá um alô aí, Conceição. Não fica escondidinha não, que já te descobriram, viu? Você não é tão fácil de ficar escondida, Conceição Trucon, minha querida do Doce Limão. Bom, vamos lá. Estou juntando as ideias. E aí, não, agora junte-se tudo isso em 2004, um cara que estava na universidade, no departamento de fisiologia, dando aula de fisiologia cardiovascular, dando aula de fisiologia respiratória, digestória, neurológica e biologia celular em geral. Tudo que é buraquinho que precisava. Às vezes faltava um professor, eu ia dar aula de fisiologia, porque aí que está, esse mesmo cara tinha acabado de sair de um doutorado na Alemanha na área de microcirculação, ou seja, eu estudava com alta tecnologia e com microscópios os capilares, né? Aqueles, né? Os vasos que têm a finura. Você dá uma aula lá na pós, né, graduação do Einstein, que eu gosto que você mostra um vídeo, né, que dá para ver os capilares, tudo. Então, toda a delicadeza e, ao mesmo tempo, tecnologia e complexidade, né, que envolve isso. É muito, muito incrível mesmo. E eu tenho muitas metáforas, porque a natureza nos oferece muito essas metáforas, né? Eu lembro que quando eu fazia estudos com fígado de ratinhos, né, para estudar microcirculação, e eu lembro que se você deixava de cair uma gotinha naquele fígado, aquela microcirculação estragava todinha na tua frente. Você perdia a preparação, né? A gente chama isso em pesquisa. Então, como os tecidos humanos, você imagina aqui um pâncreas, imagina o nosso fígado, imagina o nosso pulmão, imagina todos esses tecidos, como eles são frágeis, como eles são delicados e como eles são susceptíveis a tudo que você joga para dentro deles. Então, nada passa incólume. Se você vai na rua e come o tal do podrão lá, né, com batata frita, aquele cachorro quente, toma um refrigerante, você pode ter certeza que está causando dano nas tuas células, em diversos níveis. Por que a gente aguenta tudo isso? Porque a gente é muito resistente. Então, voltando, eu quero voltar ao conceito ainda. Eu estou querendo dizer que esse médico que estudou microcirculação estava recebendo todo esse nível de informações, de uma vez só. Aquilo ia chegando que não parava. É muito marcante esse período na minha vida, de 2002 a 2004. Né? Então, quando eu vi, eu já sabia o que era medicina integrativa, eu já sabia o que era tecnologia dura, eu já sabia que a cozinha era o maior exemplo e é a maior ferramenta da tecnologia dura para a melhoria de saúde das pessoas. E o melhor, o embasamento científico começou a chegar naquele ano mesmo. Porque de um dia para o outro, aqui eu só tenho alguns dos meus livros mais próximos, mas assim, a minha mesa na faculdade, os outros professores diziam, o cara pirou, né? Eu tinha uma pilha assim de uns 18 livros na minha mesa de professor e eu não parava de folhear aquilo o tempo inteiro. E dizia assim, ó, você não vai mais dar aula de fisiologia, não? Falei assim, agora que eu virei professor de fisiologia, agora que eu sei dar aula de fisiologia. Porque agora é aí que vem aquela coisa, você percebe que os alimentos são capazes de mudança fisiológica. Alimento muda a tua função renal. Alimento muda a tua função hepática. Alimento muda a sua função digestória como um todo. Alimento muda a sua função neurológica. Alimento muda a sua função cardiovascular. E muda definitiva e drasticamente. Definitiva e drasticamente. Então, essa montanha de livros, ela parou de existir. Isso aqui virou um decorativo praticamente, no sentido da palavra. Eu li todos, tá? Que não é só decoração, não. Mas porque hoje não se compra mais livro.
Porque agora eu estou pegando tudo pelo laptop. Há uma explosão de livros e artigos sobre medicina integrativa e medicina culinária. Quer ver? Deixa eu ver um aqui que eu gosto. Eu gosto desse aqui esse é um alemão, por exemplo. Esse aqui é um alemão. Um cara que eu conheci, um colega até, é médico, né? Como é que é E o ele nome? ensina. Então, é assim, aí eu comecei a ir para a Alemanha, porque eu fiz minha formação do doutorado na Alemanha, né? Aí um dia eu fui lá e dei uma palestra na clínica de Heidelberg, que é onde o meu mestre, o meu professor orientador, e eu dei uma palestra na clínica em Heidelberg, e eu estava lá falando alimentação, baseada em plantas, os slides eram desse nível aqui, né? Eram slides desse nível aqui, né? Mostrando essas coisas, e mostrando as evidências científicas e tudo. Aí no final da minha palestra, era só cirurgião. Aliás, eram cirurgiões. Todo mundo cirurgião. Aí no final da minha fala, eu acabei, ficou aquele silêncio, porque eles ficaram assim meio que coçando a cabeça, não sabiam nem por onde começar a perguntar. Tudo cirurgião, cirurgiões alemães, né? Assim. Aí levantou um dos mais velhos. Imagina aquele alemão de 1,90 m, aquele tipo assim, né? Ele levantou ajeitando a camisa, a calça assim, né? Ele disse assim: Wir müssen alle Achtung an dieses Arzt, an dieses brasilianisches Arzt gesagt hat. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele já saiu dizendo, eu quero a atenção de todos para o que ele falou, né? Es gibt einen Fehler in alles, was er gesagt hat. Ele disse assim, tem uma grande falha no que ele disse. Ele disse que algumas doenças podem ser causadas. Ele começou, eu não vou falar em alemão. E eu assustado, né? Um cara ainda me falou aquilo, eu comecei a suar. Ele disse assim, ele disse que algumas doenças podem ser causadas, até doenças cirúrgicas podem ser causadas pelos alimentos. E eu digo aqui para vocês todos, 95% das doenças que nós operamos nesse hospital foram causadas pelos alimentos. E eu fiquei assim, aí eu saí do estado de pânico para um estado de euforia, né? Aí, claro, né? Foi aquele clima, né? E, claro, aí assim alguns começaram a perguntar, né? Aquela pergunta tipicamente de um jovem alemão, né? Você tem a comprovação científica dos fatos que você está relatando, né? Claro, né? E aí, pronto, eu já tinha minha meia dúzia de papers, né? Meia dúzia que eu tinha. Né? Isso era 2004 também, foi tudo na mesma fase. E aí eu fui falando, fui mostrando. Hoje, você sabe que você viu minha aula que eu dou no Einstein, né? Hoje eu misturo microcirculação com prato de comida. E eu faço o link entre as coisas, né? Ali eu uso a aula para juntar as duas coisas. E você sabe muito bem como a aula termina, né? Como é que a aula termina? Eu vou deixar você falar como é que a aula termina. Com comida. Então eu levo lá um enroladinho com verdura sem gosto, né? E eu faço uma aula dos 7 sabores, onde todo mundo descobre que você transforma um repolho sem graça e uma selga sem graça num charutinho, né? Que eu levo enrolado num charutinho de papel de arroz, né? Aí o pessoal bota o molhinho e todo mundo se diverte no final da aula. E eu trago o conceito também da coisa mais importante que tem em culinária, que é olfato e paladar. Eu também digo, olha, você pode ensinar uma pessoa a comer papel, né? Ou comer isopor. É só você botar um cheirinho e um gostinho salgadinho, com leve toque amarguinho, com leve toque não sei do que, a pessoa vai comer isopor e papel e vai achar que é comida. E é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão comendo alimentos que são semelhantes a isopor e papel. A mudança, basta uma molécula mudar, que isso já vira isopor e papel. E estão se alimentando disso porque tem sabores. Então eu digo, vamos usar o mesmo recurso que a indústria alimentícia usa para nos viciar em alimentos que são falsos, que não existem, não tem nutriente. Nossa, e vamos ajudar isso. Assim, fazer a gente comer comida saudável usando todos aqueles gatilhos que a indústria às vezes usa para a gente comer coisas que não são saudáveis, mas como que a gente pode usar isso para o bem, né? Como que a gente pode usar isso para o autocuidado? Eu acho que é incrível isso que você disse. E eu gosto porque eu termino a aula dizendo para eles exatamente o que é a tecnologia dura.
Por que que a gente pode usar aqueles 15, 20 minutinhos finais de aula para todo mundo misturar um molhinho, misturar um limão com uma coisa amarga, com uma coisa doce, com uma coisa salgada, para criar um molho oleoso e ao mesmo tempo saboroso, e as pessoas se divertem, porque eu faço 5 turmas e se formam 5 molhos diferentes e todos são gostosos. Então isso é muito interessante ali, porque eu trago um dos conceitos muito importantes que a gente traz, né, no nosso trabalho. Mas eu queria usar o túnel do tempo de novo, né? Hospital de Heidelberg, cirurgiões, né? E o cara levanta e fala: esse cara falou uma coisa errada, e eu fiquei em pânico, e depois ele me devolveu, ele me deu aquele prêmio, né? Que eu ouvi aquilo, é um prêmio assim que você guarda para o resto da vida. E depois, voltando para 2020, eu vou compartilhar com você apenas uma fase inicial. Vamos dizer assim, é uma coisa inicial para a gente falar de medicina culinária, tá? Porque o tema é medicina culinária, eu estou falando. Mas eu prefiro trazer agora para o âmbito. Eu prefiro trazer para o âmbito do que todo médico gosta. Se eu tenho um médico assistindo, se tiver médicos assistindo aí, manda um oi. E claro, vai ficar gravada. Todo médico que assistir isso gravado, que médico está sempre atrasado, né, Priscila? Ele chega, quer fazer, mas chega atrasado, não dá. Então, eles vão assistir depois. Eu quero dizer para vocês o consultório. Meu consultório é formado por mim, pela nutricionista Gláucia Albertoni, era a nutricionista Thaís Cazorla, que agora está em Goiás, muita gratidão por ela. Eu tenho nutricionistas formadas em vários lugares do Brasil, assim, formadas pelo curso Bases, que é o meu curso principal, e sou eu, a nutricionista, e a terceira pessoa, que é a culinarista, que é a pessoa que ensina técnicas de culinária. É a grande professora de tecnologia dura, né? Liquidificador, faca, panela, etc. Então, esse aqui, inclusive, ultimamente, com a pandemia, esse aqui é o meu cenário do consultório. Eu estou sentado no meu atual consultório, né? É no meu domicílio e aqui que eu faço atendimento. Então, nessas consultas, elas duram 1h e 40 minutos de colher história, perguntar coisas, saber o quadro da doença, e aí vai. E a gente tem a clínica, então está em aberto, a gente é um livro aberto. E aí entra alguém perguntando: vocês podem atender um rapaz de 30 e poucos anos que está com 70% de obstrução coronariana e já está indicado cirurgia para ele, para colocar um stent ou fazer uma cirurgia? Aí eu falei, a Gláucia me perguntou, eu falei: claro, Gláucia, é um dos casos que eu mais quero estudar, são esses casos. Vamos atender. De fato, foi virtual a consulta. Olha os detalhes, né? Consulta virtual. Então, nessa consulta, o que entra? Entra a minha fala com ele para saber por que um rapaz nessa idade tem 70% de obstrução coronária. Rapaz magro. Aí, na mesma hora, veio homocisteína na minha cabeça. Que a homocisteína é outra que faz o colesterol pousar. O TEMAL, as inflamações em geral, o estado inflamatório e a homocisteína são os causadores essa aterrissagem precoce do colesterol no vaso. Eu, usando todos esses papers que eu estou lendo, e o paper da Temal, o que eu fiz com ele nesse tempo? Eu fiz além da consulta, eu dou uma pequena aula. Aí eu fiz a metáfora do avião para ele. Aliás, ele foi o primeiro quem eu fiz essa metáfora. Eu falei: eu preciso explicar para esse rapaz, de alguma forma, por que ele, com 35 anos, tem placas de colesterol de um velho de 70 anos. Né? Por quê? E muitos velhos de 70 anos não têm, né? Então, assim, e eu tentando explicar para ele. E foi uma consulta tensa, né? Porque, de longe, eu queria muito estar perto de um rapaz desse, e examinar ele direitinho. Tudo acontecendo, ele era normotenso, pressão normal, não tinha nenhum outro fator de risco, fora um coração entupido e indicação para um cateterismo, já dizendo assim, e usando anticoagulante, usando vasodilatador coronariano, usando coisas pesadas, assim, já estava... Bom, resumindo, aí tem a outra coisa. Eu faço um triângulo, eu digo para o paciente nesse triângulo, eu digo assim: olha, é um triângulo, no topo do triângulo é o médico, nós os médicos somos a hierarquia máxima no consultório. Em segundo lugar, na pirâmide, vem a nutricionista. Em terceiro lugar na pirâmide, vem a culinarista.
Eu falo com esse ar sério e o paciente fica ouvindo. Eu falei assim: você acreditou no que eu falei? Pois é exatamente o contrário. No nosso consultório, em primeiro lugar, é tudo que você vai ouvir da nossa culinarista. A culinária e as aulas que você vai ter de culinária. Ou seja, você vai aprender a fazer receitas. Olha essa vovó alemã que bonitinha. Aqui. Você vai aprender a fazer essas receitas, né? Você vai aprender a fazer essas comidas, né? Você vai aprender a cozinhar 3 vezes por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Você vai ir nas compras, você vai comprar um outro tipo de ingrediente para comer, você vai fazer uma alimentação baseada em plantas, você vai comer alimentos crus, na maioria alimentos vivos, e você, isso aqui estou dando um exemplo desse livro, que é um livro alemão de alimentação baseada em plantas, né, de medicina culinária. Então eu não sou o único, tem gente no mundo inteiro fazendo isso, tem médicos no mundo inteiro fazendo isso. Bom, é claro, e eu tenho um colega que é o Roque Savioli, inclusive é um cara espetacular, casado com a Gisela Savioli, que é uma das nutricionistas funcionais mais conhecidas do Brasil, tem programa de rádio, programa na TV, e a Gisela, imagina, é sempre uma mulher e um homem, né? Ela casou com um cardiologista daqueles cirurgiões, né? Ele é do INCOR, né? O Roque é da equipe do INCOR. E ele já falou para mim: Alberto, nós vamos apresentar esse caso. Então, você já está entendendo o que aconteceu com esse rapaz. Eu vou tentar explicar. Aí eu recebi uma comunicação faz umas 2 semanas dizendo assim: Gláucia, a Gláucia me dizendo: Alberto, o paciente está precisando urgente falar com a gente. Ele me deu aquele: nossa, aconteceu alguma coisa? Não, parece que aconteceu coisa muito boa. Ele quer nos falar do exame dele. Ele acaba de fazer uma angiotomografia e a angiotomografia veio zerada, ou seja, de 70%, com angiotomografia 70% e a cineangiocoronariografia com 70% de obstrução, em 6 meses voltou a zero. Óbvio que tem o fato dele ter, claro, ele tem 35 anos, é um menino, um garoto, a cara dele é de menino. E a mulher dele, a Carol, é que foi por trás de tudo isso. Você vê que as mulheres estão sempre por trás da coisa, né? A Carol foi quem indicou: vamos procurar esse atendimento integrativo, culinário. E nós temos aí com esse caso, que esse caso, para mim, eu não gosto de... Eu estou falando aqui quase que de médico para médico, Priscila. Esse caso, ele para mim, eu não quero fazer propaganda dele. No mesma hora que veio na minha cabeça é assim: eu vou fazer promoção pessoal, eu vou fazer propaganda, eu vou botar depois... Não, pelo contrário, é muita descrição com esse caso, muita descrição. Vou apresentar esse caso no INCOR, que o Roque já pediu para apresentar. E agora o momento com esse caso é o momento da gente começar a dizer para os médicos: a área cardiovascular é muito boa, porque é uma área, não é como outras áreas que são mais complicadas. O diabetes é mais complicado para você trazer tudo de volta, o câncer tem um pouco mais de complexidades, mas o cardiovascular é uma resposta, é uma resposta maravilhosa, porque imagina você ter uma artéria coronária que estava obstruída, a pessoa ia para a cirurgia, a pessoa ia colocar stent e não ia ficar bom. Depois, para eu não esquecer, me pergunta, eu tenho que controlar a hora. Essas lives do Instagram demoram exatamente 1 hora, não é? Demora 1 hora, né? Então, hoje a gente vai fazer até às 19h55. Quem perguntou a live vai ficar salva no meu Instagram. Eu vou pedir também, o doutor Alberto vai passar o nome das referências, né? Daí eu posso colocar, né? Que às vezes passa meio rápido. Daí você me passa, Alberto? Aí eu deixo Claro para que o sim. pessoal que quiser uma referência, né? Para saber um pouco mais, até porque você mesmo disse, né? O como é importante a gente fazer a educação, né? Então, a gente sair um pouco dessa centralização do médico, fazer uma abordagem interdisciplinar, né? E quando você faz a educação, uma educação que ajuda a realmente a pessoa ser proativa, ela vai realmente fazer a mudança, né? E como a receita de alimento, às vezes, pode
ser muito benéfica e que não exclui, é claro, o uso de medicações quando é indicado, mas às vezes você pode deixar de precisar algumas medicações se tiver a prevenção ou se tiver até o controle das causas que está tendo essa doença, né? Então eu acho incrível que você falou disso cardiovascular, eu acho, eu fico muito feliz por isso estar crescendo, né? E eu vi que você já fez uma palestra lá no Instituto do Coração, né? No INCOR, aqui do Hospital das Clínicas, né? Da USP. E então, quer dizer, tá crescendo esse reconhecimento de que, em vez de ficar esperando chegar na cirurgia, né? Vamos fazer essa prevenção antes, mesmo que já tenha a doença, né? Então eu gosto de falar que promoção de saúde e prevenção de doença pode acontecer em qualquer momento, inclusive quando você já está tratando, você pode fazer essas medidas, não precisa só remediar, né? Eu estou te ouvindo, eu tô gostando do que você está falando, eu vou pegar mais um livrinho aqui. Eu gosto desses livrinhos. Já que você perguntou em referência, esse aqui é muito bom. E o nome desse cara, esse é o Michael Greger. Quem estiver gravando, já que vai gravar, tá o nome dele aí. Gente, anotem o nome desse homem. Entra. Já tem muita palestra dele. Esse livro é um deles, um dos Comer para Não Morrer. O Michael Greger é o maior cientista vivo na área de alimentação baseada em plantas. Então eu queria trazer essa outra palavra-chave aqui, para a gente deixar ela num quadradinho. Olha isso, te conheci numa live com a Savioli, com a Gisela. Que legal, um beijo. A Gisela, tomara que ela veja, eu vou recomendar ela ver essa live. Bom, eu quero deixar agora numa gavetinha, a alimentação baseada em plantas, numa gavetinha nesse momento. Por quê? Porque eu fiz o curso de Medicina Integrativa no Instituto Israelita Albert Einstein, junto com você. Você sabe muito bem o nível das aulas que a gente teve. Né? A gente teve aula a gente teve a Monja Cohen, né? A gente teve verdadeiras personalidades dando aula para a gente, e que traziam a parte da meditação, a parte da mente. A gente tinha um grupo de aulas que chamava Medicina Corpo-Alma. Olha que interessante. Então, a gente abordou a medicina corpo-alma. Então, hoje, a questão da alimentação baseada em plantas, eu já posso deixar ela numa gavetinha, com toda essa complexidade que ela tem. Estou disposto a ensinar todos os médicos, todos os nutricionistas, todas as pessoas interessadas que queiram conhecer esse universo. É só entrar. Eu vou escrever a nossa nova plataforma, tá? Eu tenho uma plataforma nova. Pela primeira vez, eu acho que tem. Olha, uma coisa bem legal. Tá tão bonito depois que terminar assim, esses isolamentos, eu quero muito conhecer, que a gente acabou não conseguindo, porque eu conhecer, tem espaços muito legais de cuidado, né? Sim, sim, eu chego lá. Então essa plataforma chama Seed for Life, tá vendo aqui, ó? Seed for Life, tá escrito aqui. Logo depois a Edith escreveu: "Oh, me ama". Que lindo, oh, que lindo. Eu adoro ouvir isso. É a coisa que eu mais gosto de ouvir, porque é o jeito que eu também é bom lembrar isso, né? A medicina integrativa. Você lembra da primeira aula, Priscila? Não sei se você lembra. Eu lembro da primeira aula, que a gente jogou um novelo de uma cordinha de lã que foi passando por todo mundo. Lembra disso? É que todo mundo ficou ligado por um fiozinho. E eu me lembro que eu causei uma surpresa. Eu causei uma surpresa no grupo, que eu falei: para mim a medicina integrativa é amor. É expressão de amor. E disse: amor como energia criativa. Ou seja, como criatividade. Não apenas o amor romântico, mas o amor criativo. Então isso amplia muito por isso que eu me identifiquei durante o curso com isso. Porque essas práticas de sono, de você dormir melhor, de você se autocuidar, você auto se preservar, você cuidar do teu mental, você cuidar da tua atividade física. A gente tinha aulas de alongamento, a gente teve aquela aula fabulosa sobre as fáscias, que até hoje me influencia. Como é que é o nome do nosso colega? Esqueci o nome dele. Professor Bertolucci, inclusive deu aula essa semana e
fazer prática, eu acho que fazer é corpo e mente, né? Então quer dizer, quando você usa o seu Sim, sentido, potencializa, né? não, é uma lembrança que eu nunca vou esquecer. Ele pegou a Alessandra, ele botou a Alessandra deitada, a Alessandra, nossa pediatra, que aliás a Alessandra é minha parceira, ela fez o curso com a gente, a Alessandra da pediatria, lembra? A nossa Sim. querida Alessandra. Ela fez, hoje a nossa parceira de trabalho, né? Também ela fala, não é ninguém, a gente não é um grupo assim unido por empresa, somos unidos pelo amor mesmo, né? Trabalhamos sempre compartilhando casos. Então, o Bertolucci pegou ela, ele foi entortando, ele pegou só aqui no ombro dela e foi entortando ela na frente da gente. Você não sei se você lembra, ela parecia uma contorcionista se entortando, ele puxando uma fáscia só. Então, o que eu estou dizendo? A medicina integrativa, ela não pode ficar apenas no setor alimentação. Eu estou ali representando esse setor, tá? Mas eu mesmo sei, e a minha consulta tem uma longa explicação sobre sono, sobre atividade física, sobre meditação. Eu falo, já teve alguém falando sobre constelação familiar lá no Não, Einstein? não, é disso não. Então, eu não sei se. Às vezes o Paulo de Tarso não dá o aval, né? Tem umas coisas que ele fala, isso aí eu não quero aqui, pronto. Mas eu falo da constelação familiar. Constelação familiar é uma coisa maravilhosa. Eu acho assim que é uma coisa. E ela é cientificamente estruturada, né? Estruturadíssima. Então, aí que eu chego naquela questão. E aí eu tenho que ir agora para o meu sítio, né? Vamos falar do sítio Nirvananda. O que é o sítio Nirvananda? São 60 hectares de propriedade comprada com muito suor aqui por mim, aonde eu estou construindo uma pousada com 12 quartos. Vão ficar 4 quartos prontos até o final do ano, suítes, né, para receber pessoas que vão tomar banho com água mineral, que vão comer comida orgânica plantada na nossa agrofloresta e nas nossas hortas. E temos 40 hectares. A água vem da nascente. Eu estou num vale, eu estou num vale onde nasce água, né? Eu sou o cuidador desse vale. Eu não digo que eu sou proprietário, eu sou o cuidador desse pedaço da terra. E lá, por exemplo, além da gente poder fazer fogueiras, eu adoro fogueira, adoro fazer fogueira. As fogueiras são muito legais. Um dia eu quero falar sobre fogueira, um dia eu quero dizer, gente, precisamos falar sobre fogueira. Isso é uma técnica integrativa. Fogueira é uma técnica integrativa, né? E uma das minhas pacientes mais célebres, que é uma referência para mim com pacientes com câncer, que é a Leonie Margarida Sim, com 2 M's. É Sim com MM. E ela é uma portadora de câncer há 15 anos. E ela vem fazendo todos os tratamentos, ela vem se modificando em tudo. E ela está vivendo de uma forma resistente, firme, e ela é uma referência para todos os pacientes que eu tenho. Eu sempre passo para a Leonie e ela recebe todos eles. Quando ela veio numa fogueira, ela usou o seguinte: doutor Alberto, eu já fiz quimioterapia, fiz várias quimioterapias. Mas hoje nessa fogueira, eu fiz uma coisa que eu queria chamar de queimoterapia. Quando ela falou aquilo, eu fiquei emocionado na hora. Ela falou isso que eu entendi, eu olhei para o Kelly, né, que é o nosso Ayurveda, ou seja, a gente também tem um Ayurveda no nosso grupo, ele é da nossa cidade mesmo, estamos juntos aqui. Ela falou queimoterapia, queimoterapia. Ela falou queimoterapia, que na fogueira a gente joga um galinho na fogueira, e a gente queima o galho. E aquilo me calou muito profundo, porque essas informações que a gente vai recebendo, dizendo, meu Deus, uma pessoa como ela acabou a fogueira muito tocada, ela se desgrudou, ela usou a fogueira para marcar aquele momento que ela ia, a partir dali, não fazer tal coisa que prejudicava ela. Então, eu posso te dizer, eu me apaixonei pela medicina integrativa em 2004, quando eu conheci, e eu acho que eu não só me apaixonei, mas eu acho que eu me casei, e eu acho que eu continuarei nesse casamento até o fim dos meus tempos, que por causa dessa medicina integrativa, quem sabe eu chego até 2061 para fazer 100 anos, né? 2061 eu faço 100. Falta pouco, né? Tá ali na frente, eu falo, meu Deus. Então, o que eu quero finalizar? A gente já tem que partir para... Aqui a gente tem que ser muito ciente, né? Sim, então é Então, eu 10 queria... minutinhos.
Então, eu quero fazer um resumo do que eu falei, vamos tentar resumir. Medicina culinária é medicina integrativa. Por quê? Hoje a medicina integrativa já se dividiu em setores. Já tem o setor medicina dos hábitos de vida, tá? Tem o setor medicina culinária, tá? E tem a própria medicina integrativa que, claro, começou a ter seus filhos, né? É uma ciência muito grande, é uma ciência que não cabe sozinha nela mesmo, e ela começa a gerar filhotes, né? Medicina dos hábitos de vida, medicina culinária. A medicina culinária, fazendo um resumo, o médico é o menos importante, ele está lá embaixo na pirâmide, ele é o cara importante na hora de tirar os remédios alopáticos do paciente, é a hora que eu fico importante. Quando eu tiro um vasodilatador, quando eu tiro um glifágio, um antihipertensivo, um antidiabético, um anti-inflamatório, e eu tiro muito anti-inflamatório. Então esse é meu papel. A nutricionista tem um papel importantíssimo. Ela passa a dieta e a culinarista é a principal, pois ela ensina você a lidar com uma nova cozinha. Estou tentando resumir a minha fala e dizendo que agora eu escrevi aqui Seed for Life. Depois, se alguém do meu grupo puder digitar aqui, eu já tenho um link mais completo. O Seed for Life é o quê? Por que eu criei essa plataforma? Para quê? Primeiro, para pegar mais pessoas que estão aí, né, andando por aí, perambulando por aí sem saber que isso existe. E chamar elas para dizer, olha, isso existe. E depois, para pegar aqueles que saem do meu consultório, aqueles que saem dos meus cursos, aqueles que fazem curso online, para eles entrarem na plataforma e terem acesso a novas receitas, terem acesso a novas aulas, a novos profissionais falando de alguma coisa. Quem sabe eu chamo a doutora Priscila para fazer uma fala sobre geriatria, chamo a colega Alessandra. A ideia é ter muita gente boa falando, principalmente culinaristas fazendo receita, né? Ou até pacientes que melhoraram indo ali e botando uma receita deles, que eles criaram nesse processo, que é um processo sempre muito criativo. Então a ideia é a plataforma Seed for Life, que é o nome dela, é um nome internacional até, ela tem o objetivo de atrair as pessoas e, ao mesmo tempo, aqueles que já passaram pelo processo, terem o segmento. Porque é aí que está a coisa, né? O Paulo de Tarso já me botou em xeque algumas vezes. Até numa palestra que teve do Einstein, não sei se você estava lá no dia Oncologia, e ele sempre levanta e ele adora me botar na parede. Ele vai lá e falou, Alberto, porque na Itália o pessoal come assim, assado, assim, assado. Aí eu falei, olha, tudo bem, mas eu lembro que eu respondi para ele na ocasião, a Itália é a dieta mediterrânea não tem muito o que contestar. Inclusive nós, o paciente chega aqui e diz que quer continuar comendo carne, a gente continua a manter a carne para ele. A gente vai manter leite, carne, se ele ainda estiver precisando culturalmente desses alimentos, né? Porque é tudo cultural. Então, na verdade, as pessoas elas falam, não, mas é melhor então a gente fazer uma dieta restritiva, uma dieta não restritiva. A verdade é que atualmente a gente faz uma dieta restritiva, né? Porque a maioria dos alimentos que a gente come são derivados, né, do milho, do trigo, né? A gente acaba não tendo uma variedade, né? Na verdade, a dieta que a gente tem que fazer é uma dieta ampliada mesmo, ampliada para aquilo que é o alimento, né? Dos alimentos que a gente tem de variedade. Quanta variedade, né, a gente tem? Eu tenho comprado, né, de agrícolas pequenos, orgânicos, e vem às vezes umas coisas que eu falei, nossa, eu não sabia nem que existia isso, né? pois é, Coisa da pois é. cidade, né? Não, e não só isso, Priscila. Já que a gente está mais ou menos quase no fim, né? Que aqui ele é cruel, né? Ele corta mesmo, né? A gente está finalizando. Eu queria finalizar com o abacate. Eu acabei de sair do hospital, eu tenho um hospital, eu tenho que voltar para o hospital, inclusive, né? À noite eu tenho um outro turno. O abacate, chegou um abacate lá Pô, chegou o abacate vem com açúcar. Vem abacate batido com açúcar. Eu até achei bom, né? Poxa, em vez de chegar aquele pudim, né? Sei lá do que, cheio de açúcar, vem um abacatezinho com açúcar. Aí cheguei para a moça da cozinha, falei, eu vou lá na cozinha, vou ensinar vocês a cortar o abacate e botar na salada.
Mas elas sabem que se elas fizerem isso no hospital, todo mundo olhar o abacate na salada, ninguém vai comer. Porque o brasileiro é acostumado a comer abacate com açúcar. E o abacate com açúcar é uma fórmula inflamatória, além de ser ruim. O abacate certo, quem come são nossos irmãos latino-americanos. Da Argentina até o México, todo mundo come abacate salgado, né? Na salada. Então, são detalhes. A culinária é assim. Eu pego um abacate com pimenta e passo no meu pãozinho essênio de manhã, é a minha manteiga. Porque abacate é uma gordura fabulosa. Estou dando um exemplo ínfimo, né? E como de coisas que eu falei para esse rapaz. Então, eu falei nessa aula de hoje desse rapaz que vai ser muito criteriosamente agora acompanhado e estudado. Ele já aceitou, perguntei para ele assim, podemos estudar o teu caso, podemos divulgar o teu caso cientificamente, porque é importante. Estou tentando ser muito ético com ele, tomar o maior cuidado, porque essa informação precisa chegar. E também finalizando de forma a lembrar, o meu segundo livro, que é o Cirurgia Verde, o livro Cirurgia Verde fala sobre a fisiologia. Então, quem é estudante de medicina, quem já estudou e está em pós-graduação, eu estou fazendo propaganda do meu livro. Compre o Cirurgia Verde, leia o Cirurgia Verde, porque ele é um livro de fisiologia. A única diferença é que ele junta a fisiologia do corpo humano com a fisiologia com os alimentos, com a natureza, com a luz do sol, com a água. Né? Lembrar do nosso Mestre Jesus, que é o meu grande inspirador, embora não seja uma inspiração religiosa, é uma inspiração filosófica, uma inspiração arqueológica, de conhecimento histórico desse mestre. E são muitos outros mestres, né? Nós tivemos muitos mestres, Priscila, vamos continuar tendo. Eu mais uma vez quero mandar um abraço para todo mundo, mandar um abraço para todos esses nossos colegas que hoje com certeza são mestres, porque ninguém passa por um curso de medicina integrativa sem sair desse curso um mestre, senão não entendeu nada do curso. Ele não entendeu que a medicina integrativa é servir o próximo, é ensinar o próximo, é transferir o teu conhecimento de saúde com humildade e com serviço, transferir esse conhecimento para o próximo. Esse é o grande objetivo da medicina integrativa. Quem não compreendeu esse objetivo, não compreendeu o que é medicina integrativa. E daí não consegue entender as vertentes, que é a medicina culinária, que é a medicina dos hábitos de vida. Se você fizer isso automaticamente, de uma forma sem muita... só com o mental, você não está fazendo nada. Eu volto à minha palavra inicial. O amor é a energia criativa que une tudo e que une todos. Enfim, é uma ode para a gente finalizar essa nossa conversa ao amor. Saudades de você, Priscila. Saudades de te ver, de tocar essa carinha, a carinha de menina que ela tem. Você está fazendo alimentação saudável, né, Priscila? Na verdade, eu finalizando aqui o último minuto, mas eu queria agradecer muito, até porque a alimentação vem fazendo uma parte importante também na minha vida, e eu acho que mais pessoas assim como você, divulgando como é que a gente pode se cuidar. Eu queria agradecer muito, a gente ainda vai ter outras oportunidades que a gente pode conversar um pouquinho mais, né? Eu vi um monte de agradecimentos aí no comentário, muito carinho que você passa para todo mundo, né? E que eu acho que fica essa mensagem aí que a medicina culinária aí também é amor, né? Muito amor para todo mundo, muito beijo também, ó. Saudades de beijos e abraços. Tchau, gente. Tchau, Priscila. Muito obrigado por esse convite. Me senti honrado. Espero ter correspondido. Eu queria estar na